Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 11. Queridos irmãos e irmãs, a Páscoa está chegando. E você está preparado para ela? A grande verdade, não é, queridos, é que muitas pessoas estão muito frustradas em relação a isso, a Páscoa chegando, e nós tínhamos programações, cultos, eventos, ceias, jantares comunitários e pensando, programando o que a gente gostaria de comer, o que a gente gostaria de não comer, enfim. Mas nada disso, ou muitas dessas coisas não serão possíveis por causa da situação em que vivemos, o confinamento, não podemos nos encontrar, não podemos fazer reuniões. O fato é, a gente não deveria esquecer que, na verdade, o melhor da Páscoa é a reflexão que ela nos proporciona. E isso nós temos, isso não nos foi tirado. Quando a gente pergunta o que é a Páscoa, se fosse responder de uma forma muito simples, eu diria: a Páscoa é uma refeição que tem um significado espiritual. E nós tiramos isso da riquíssima tradição de espiritualidade judaico-cristã, que nos fornece, dentro do que ela chama de Páscoa, uma riqueza de conteúdo e reflexão muito apropriado para os dias de hoje. Eu queria passar para vocês aqui somente algumas pequenas coisas. Em primeiro lugar, a Páscoa ela é a convocação para a jornada da liberdade. O versículo que eu acabei de ler, Êxodo 12, 11, que diz: ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. A primeira Páscoa, a Páscoa judaica, a Páscoa dos hebreus, foi quando Deus tirou o seu povo do Egito. Deus tirou o seu povo da escravidão. E a Páscoa nada mais era do que uma convocação para que o povo estivesse pronto para sair. A sair daquela libertação tinha hora marcada, tinha dia, o povo iria sair juntos. E a Páscoa marcava essa prontidão. Em outras palavras, Páscoa é um edital de convocação. Deus está passando por aqui e ele vai libertar o seu povo, ele vai trazer libertação ao seu povo. Aqueles que participam da Páscoa, aqueles que participavam da Páscoa, estavam dizendo que atendiam à convocação de Deus, à convocação, esse chamado à liberdade. Quando a gente pensa, nós hoje, né, não vivemos no Egito, mas o que significa sair do Egito? O que significa essa paz para nós? Significa, entre outras coisas, que sair do Egito significa que entendemos que no mundo onde nós vivemos existe alguma coisa muito errada. Que algo aqui nos escraviza, nos oprime, o mal existe entre nós e há necessidade de sermos libertos desse mal que nos joga uns contra os outros, que nos joga contra Deus. E a Páscoa é um chamado a crer que Deus está nos conduzindo, nos chamando para uma jornada de liberdade. De sair da escravidão que esse mundo, o nosso Egito, nos escravizou e nos colocou. Então, é uma convocação. Em segundo lugar, a Páscoa ela é o recomeço da história de um povo. Esse capítulo 12 de Hebreus diz assim também: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. E ali, depois disso, ele explica como deveria ser a Páscoa. A partir da saída do Egito, a história do
povo hebreu teve um recomeço. Deus orientou, esse vai ser o primeiro mês de vocês, um mês chamado Nissan, que significa trigo recém-amadurecido. A festa da Páscoa, seria a primeira festa do ano, seria como um ano novo para eles. Isso significava que a história do povo hebreu recomeçaria a partir da Páscoa, porque eles estavam tendo um começo de liberdade fora do Egito. Agora pensa bem, se nós entendêssemos esse significado para nós hoje, de que Páscoa para nós significa o início dessa jornada, um recomeço da nossa história, nós teríamos talvez 2 aniversários, né? O ano do nosso nascimento e o ano em que nós aceitamos esse convite da liberdade espiritual, esse convite de Deus. Porque essa é a verdade. A minha história, ela recomeça a partir do momento em que eu aceito que Deus está me tirando do Egito, em que eu aceito esse convite para a estrada da liberdade que o Senhor Deus, o Senhor Jesus me conduz. A minha história, ela recomeça quando aceito esse convite. E uma terceira lição que eu tiro da Páscoa também, é que o preparo da Páscoa é um sinal da expectativa que uma pessoa tem a respeito da salvação, um povo, né, em especial. Lá em Êxodo 12, versículos 3 e 4, diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Aqui fica muito claro que a Páscoa ela exigia um preparo, uma programação, uma preparação. Ela tinha um dia certo para acontecer. Ela incluía a morte de um cordeiro, um cabrito, que precisava ser comido ali pela família, e eles precisavam saber quantas pessoas iriam participar, se aquilo dava para uma família, se dava para 2. Havia um preparo. O cordeiro ele precisava ser separado, como diz esse texto aqui, no dia 10, ser morto e preparado no dia 14, e para ser comido na noite do dia 15, que era o dia da saída do Egito. Tudo tinha um cronograma, um preparo. E é muito interessante a gente pensar que preparo e expectativa são coisas intimamente ligadas. Quem tem expectativa se prepara, e quem se prepara alimenta a sua expectativa. Eu me preparo porque eu creio que algo importante vai acontecer. Essa fé, que é a fé que eu respondo à Páscoa, que eu respondo a Deus, é uma fé que ela é demonstrada na obediência. Se eu creio, eu obedeço, eu ajo de acordo com esse chamado. E celebrar a Páscoa significa dizer, eu creio na salvação, eu desejo a salvação, eu estou pronto para recebê-la. Eu estou pronto e disposto para ser conduzido nessa estrada de liberdade. Isso é demonstrado em preparo e expectativa, e Páscoa tem tudo a ver com isso. É participar de uma refeição onde a gente entende toda a simbologia do que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer? Eu queria ler para vocês agora uma palavra de Jesus sobre o que vai acontecer. Nós estamos nos preparando para o quê? O que é que nós esperamos? Que expectativa é essa que a Páscoa traz a nós? Lá em João, capítulo 14, versículos de 2 a 6, Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitos aposentos, moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, mas vou preparar-lhes lugar.
E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João capítulo 14, versículos de 2 a 6. O que é que vai acontecer? Qual é a nossa expectativa? Nossa expectativa é essa, de Jesus que vem buscar seus discípulos. De Jesus que vem ao encontro dos que creram no Evangelho, dos que responderam com fé. É sobre isso que nós nos preparamos na Páscoa. É a expectativa do Cristo que vem nos buscar, para que a gente possa estar aonde Ele está. Aquele que vem nos trazer vida, e essa vida definitiva. E Ele diz: me siga, só eu conheço o caminho, só eu posso levar até o Pai. Esteja pronto, venha comigo. Esse é o chamado de Jesus, esse é o chamado da Páscoa. Então, queridos, celebre a Páscoa. Se prepare para a Páscoa. Diga para o Senhor que você está pronto para essa jornada, que você quer participar da jornada da liberdade, que você quer sair do Egito, que você quer essa salvação, que você quer o que Ele pode dar, essa vida. Porque Ele é esse Cordeiro que foi morto para que nós pudéssemos ter vida. Ele é a nossa refeição. É o que nos alimenta e é também o que nos guia. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa Páscoa. Em nome de Jesus.